Em um restaurante de luxo em São Paulo, um milionário entediado bate na mesa e faz uma aposta insana. A primeira mulher que entrar será minha esposa. Naquele exato instante, surge uma entregadora de aplicativo, com mochila nas costas e problemas para pagar o tratamento da mãe doente. O que começa como um contrato frio de 250 mil reais para um falso namoro, explode em escândalo quando descobrem que ela já havia protestado contra a empresa dele. Dois mundos que nunca deveriam se encontrar. Um segredo que pode destruir tudo. E um amor que ninguém acreditava ser possível. E aí, você acredita em amor verdadeiro? Ou tudo tem um preço? De onde você está assistindo essa história que está emocionando o Brasil? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal agora e deixa seu like, porque histórias como essa só continuam com o seu apoio. O sol de meio-dia filtrava-se através das imensas folhas da figueira centenária que se estendia pelo teto de vidro do Figueira Rubaiyat, restaurante exclusivo no coração de São Paulo. Matheus Silva observava distraidamente o jogo de luz e sombra que dançava sobre a toalha branca impecável enquanto girava a taça de vinho tinto entre os dedos. Aos 35 anos, o diretor executivo do Grupo Paulista carregava no olhar uma mistura de tédio e arrogância que apenas o poder e o dinheiro conseguem cultivar. Estou farto dessas mulheres previsíveis. Desabafou, interrompendo a conversa sobre o novo empreendimento imobiliário que seus sócios discutiam com entusiasmo exagerado. Todas iguais, com os mesmos sobrenomes tradicionais, as mesmas escolas, as mesmas opiniões sobre tudo. Diego Santos, seu sócio principal, ergueu as sobrancelhas com ar divertido. O problema é que você pode ter qualquer uma delas, Matheus. O desafio deixou de existir, respondeu, servindo-se de mais vinho. Talvez precise de algo mais improvável. Matheus franziu o senho, seus olhos castanhos escuros refletindo uma fagulha de interesse. Ele afrouxou a gravata italiana e se inclinou sobre a mesa. Sabe o que eu realmente quero? Algo autêntico. Algo que não possa ser comprado. Tudo pode ser comprado, retrucou Marcelo Pinheiro, o terceiro sócio, com um sorriso cínico. É só uma questão de encontrar o preço certo. Um silêncio desconfortável pairou entre eles, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres de prata contra a porcelana fina. A frustração cresceu no peito de Matheus como uma onda. Ele bateu o punho na mesa, fazendo os copos tremerem. Estou falando sério. Estou tão cansado dessa farsa que... Seu olhar vagou pela entrada do restaurante. A primeira mulher que cruzar essa porta será minha esposa. As palavras mal haviam escapado de seus lábios quando a pesada porta de madeira se abriu. Os três homens voltaram-se instintivamente para observar. Uma jovem entrou hesitante. Vestia jeans desgastados, camiseta simples e carregava uma mochila térmica com o logotipo de um aplicativo de entregas. Seu cabelo escuro e cacheado estava preso em um coque desalinhado e uma fina camada de suor brilhava em sua testa. «Entrega para o Sr. Antônio Meireles?» perguntou ela ao maître, sua voz melodiosa contrastando com a aparência simples. Diego engasgou com o vinho e Marcelo sufocou uma risada. Matheus permaneceu imóvel, seus olhos fixos na jovem entregadora que claramente não pertencia àquele ambiente. Por um instante fugaz, seus olhares se cruzaram através do salão. Ela desviou o olhar rapidamente, mas não antes que Matheus captasse algo em seus olhos escuros, uma dignidade e uma força que o intrigaram instantaneamente. Então, Matheus, provocou Diego, recuperando-se do choque inicial. Parece que você acabou de conhecer sua futura esposa, uma entregadora de aplicativo. Marcelo riu abertamente agora, mas Matheus não respondeu. Seu olhar acompanhava a jovem, que já se dirigia para a saída, depois de entregar o pacote. Qual é o seu nome? A voz de Matheus ecoou pelo restaurante antes que pudesse se conter. A jovem virou-se surpresa, os grandes olhos castanhos arregalados com a abordagem inesperada. Valentina, respondeu simplesmente. Valentina Santos. E então ela partiu, deixando para trás apenas o eco de seu nome e um Matheus estranhamente perturbado, enquanto seus sócios riam abertamente da situação absurda que se desenhava à sua frente. Você não vai realmente seguir com essa loucura, vai? Perguntou Marcelo, enxugando lágrimas de riso. Matheus Silva tomou o último gole de seu vinho e sorriu com determinação. Uma aposta
É uma aposta. E eu nunca volto atrás com minha palavra. O que Mateus não imaginava é que aquela entregadora de aplicativo estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo e que sua aposta impulsiva seria apenas o começo de uma jornada que transformaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Valentina Santos pedalava pelas ruas congestionadas de São Paulo, seu corpo inclinado sobre a bicicleta com a familiaridade de quem percorre a cidade diariamente. A mochila térmica pesava em suas costas enquanto ela se esquivava habilmente entre os carros, seu pensamento fixo nas próximas entregas e no dinheiro que precisava para comprar os remédios de sua mãe. O encontro com o homem elegante do restaurante chique já estava quase esquecido. Apenas mais um episódio estranho em sua rotina caótica. Quase esquecido, mas não completamente. Havia algo perturbador na intensidade daquele olhar. Uma mistura de autoridade e vulnerabilidade que não combinava com o ambiente ostensivo do Figueira Rubaiyat. Seu celular vibrou no bolso. Valentina parou no sinal vermelho e verificou a mensagem. Era do hospital onde sua mãe, Carmen, fazia o tratamento contra o câncer. Medicamentos não cobertos pelo SUS precisam ser adquiridos até amanhã. Favor contactar farmácia hospitalar. Valentina respirou fundo, sentindo o peito apertar. Os 840 que havia economizado não seriam suficientes para a nova rodada de remédios. Precisaria de pelo menos mais 15 entregas hoje, o que significava pedalar até depois da meia-noite. Quando o sinal abriu, ela acelerou com renovada determinação, ignorando o cansaço que já se instalava em suas pernas. Na esquina da Avenida Paulista, quase colidiu com um pedestre distraído e precisou frear bruscamente, derrapando na calçada. "Cuidado!" gritou o homem, mas sua irritação transformou-se em surpresa. "Espere, eu conheço você." Valentina ergueu o olhar tentando recuperar o equilíbrio e reconheceu o homem do restaurante. De pé, ele parecia ainda mais alto e imponente, o terno impecável contrastando com seu próprio uniforme amarrotado. "Desculpe, estou com pressa", murmurou, preparando-se para voltar à bicicleta. "Espere, por favor", insistiu Mateus, segurando levemente seu braço. "Valentina, certo? Preciso falar com você." Ela puxou o braço, instantaneamente desconfiada. "Como sabe meu nome?" "Você me disse, no restaurante." "Sou Mateus Silva." Ele estendeu a mão em um gesto automático, como se estivesse em uma reunião de negócios. Valentina olhou para a mão estendida e depois para o relógio no pulso dele. Um Rolex que provavelmente custava mais que 6 meses de seu aluguel. "Olha, Senhor Silva, tenho entregas para fazer e eu pago o seu tempo", interrompeu ele, e imediatamente se arrependeu ao ver o olhar de Valentina endurecer. "Não estou à venda", respondeu ela friamente. "E agora, se me dá licença..." Mateus percebeu seu erro e mudou de abordagem. "Desculpe, não foi isso que quis dizer. É que fiz uma aposta estúpida no restaurante e agora meus sócios não vão me deixar em paz até que eu fale com você." A sinceridade inesperada em sua voz fez Valentina hesitar. Ela estudou seu rosto por um momento, notando detalhes que não havia percebido antes. As pequenas rugas nos cantos dos olhos, o maxilar tenso, a maneira como ele passava a mão pelos cabelos bem cortados quando estava nervoso. "Que tipo de aposta?" perguntou finalmente, a curiosidade superando a pressa. Mateus sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto sério. "Uma que provavelmente vai me fazer parecer o maior idiota de São Paulo." Naquele momento, o celular de Valentina vibrou novamente. Outra entrega para aceitar. A tela rachada também mostrava a hora. 14h47. O hospital fecharia às 17 horas. "Tenho que ir", disse ela, voltando à realidade. "Minha mãe precisa de remédios e não posso perder tempo." Algo na maneira como ela disse essas palavras, a preocupação genuína em sua voz, tocou Mateus de uma forma que ele não esperava. "Deixe-me ajudar", ofereceu, surpreendendo a si mesmo. "Qual é o problema com sua mãe?" Valentina montou na bicicleta, ajustando a mochila térmica. "Nada que seu dinheiro precise resolver, Sr. Silva. Já estamos acostumados a nos virar sozinhas." E com isso, ela pedalou para longe, deixando Mateus parado na calçada movimentada da Avenida Paulista, cercado por pessoas apressadas, mas estranhamente sozinho.
Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu inadequado, rejeitado não por quem era, mas pelo mundo que representava. Enquanto observava Valentina desaparecer no trânsito caótico, Mateus tirou o celular do bolso e fez uma ligação. Diego, preciso que você descubra tudo sobre uma entregadora chamada Valentina Santos. Fez uma pausa, ouvindo a resposta divertida do outro lado da linha. Não é só pela aposta. Tem algo diferente nela, algo real. O que Mateus não sabia era que aquele breve encontro já havia plantado uma semente de mudança em ambos, e que o plano que seu sócio estava formulando os conduziria por um caminho que nenhum dos dois poderia prever. O escritório do Grupo Paulista ocupava os dois últimos andares de um arranha-céu, espelhado na Vila Olímpia. Da sua sala no 42º andar, Mateus podia contemplar a cidade que se estendia até o horizonte, uma paisagem de concreto, vidro e desigualdade que ele raramente parava para observar. 3 dias haviam se passado desde o encontro com Valentina, e por mais que tentasse se concentrar nos relatórios e os financeiros à sua frente, sua mente continuava retornando à imagem da jovem entregadora, a dignidade em seu olhar, a maneira como ela havia recusado sua ajuda. A porta abriu-se sem aviso, e Diego entrou carregando uma pasta. Seu sorriso sugestivo indicava que trazia novidades. Achei sua futura esposa, anunciou jogando a pasta sobre a mesa de Mateus. Valentina Santos, 28 anos, técnica em enfermagem formada pelo Instituto Educacional de São Paulo, mas trabalha como entregadora para pagar o tratamento da mãe. Mateus abriu a pasta com uma curiosidade que não conseguia disfarçar. A primeira página continha uma foto de Valentina. Não a entregadora cansada que ele havia conhecido, mas uma jovem sorridente, abraçada a uma mulher mais velha com feições semelhantes, provavelmente sua mãe. Carmen Santos, 58 anos, diagnosticada com câncer de mama há 18 meses. Continuou Diego, sentando-se na cadeira à frente de Mateus. Faz tratamento pelo SUS no Hospital das Clínicas, mas os medicamentos complementares são caros. A filha trabalha em 2 turnos para pagar as contas. Como conseguiu essas informações? Perguntou Mateus, franzindo o senho. Diego deu de ombros. Tenho meus contatos, mas o interessante não é isso. Ele se inclinou para a frente, o entusiasmo evidente em sua voz. Descobri algo que pode transformar nossa pequena aposta em uma oportunidade de ouro. Do que está falando? Lembra do desastre de relações públicas após os despejos em Cidade Tiradentes? Os acionistas ainda estão nervosos com a queda no valor das ações. Mateus se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Os despejos haviam sido conduzidos por outro departamento, mas como diretor executivo, a responsabilidade final caía sobre seus ombros. Onde quer chegar, Diego? Imagine. O poderoso executivo Mateus Silva, herdeiro de Alphaville, apaixonado por uma simples entregadora da periferia. Uma história de amor que quebra barreiras sociais. A imprensa vai adorar. É exatamente o tipo de história que humaniza nossa imagem corporativa. Mateus encarou o sócio, incrédulo. Está sugerindo que eu use essa mulher para uma campanha de marketing? Estou sugerindo um acordo mutuamente benéfico, corrigiu Diego, abrindo outra página da pasta. Ela precisa de dinheiro para o tratamento da mãe. Nós precisamos de uma boa história para a imprensa. Proponho um contrato de 6 meses, um namoro de fachada. Ela recebe 200 mil e suficiente para o tratamento completo da mãe, e nós recuperamos nossa imagem pública. Mateus levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A proposta era absurda, antiética, manipuladora. Era exatamente o tipo de jogada que o Grupo Paulista faria sem pestanejar. Era o que ele próprio teria sugerido 6 meses atrás. Mas agora, por alguma razão que não conseguia explicar, a ideia de usar Valentina dessa forma o incomodava profundamente. Ela nunca aceitaria, disse finalmente. Por 200 mil? Com a mãe doente? Diego riu. Todo mundo tem um preço, Mateus. Até mesmo sua entregadora com princípios. Mateus voltou-se para encará-lo. E se ela aceitar? O que acontece depois dos 6 meses? Um término amigável, é claro. Você volta para seu mundo, ela para o dela, todos saem ganhando. O silêncio pesou na sala, enquanto Mateus considerava a proposta. Parte dele queria recusar imediatamente, mas outra parte, a parte que sempre calculava riscos e benefícios, via a lógica perversa do plano.
E havia algo mais. Uma curiosidade quase irracional sobre Valentina, um desejo de conhecê-la melhor, mesmo que sob um pretexto fabricado. Vou pensar nisso, respondeu finalmente. Diego sorriu satisfeito e levantou-se para sair. Na porta virou-se uma última vez. E mais uma coisa que descobri. Ela vai estar no Hospital das Clínicas hoje à tarde, esperando a mãe na sala 302. Caso você queira pensar pessoalmente. Quando a porta se fechou, Mateus voltou a olhar para a foto de Valentina. Seu sorriso na imagem era radiante, genuíno, completamente diferente da expressão desconfiada que ela lhe dirigira na Avenida Paulista. Ele se perguntou o que seria preciso para fazê-la sorrir assim para ele. 3 horas depois, contrariando todos os seus instintos de autopreservação, Mateus Silva estacionava seu BMW na garagem do Hospital das Clínicas, carregando consigo uma proposta que poderia mudar 2 vidas para sempre, ou destruí-las completamente. O corredor do Hospital das Clínicas estava lotado quando Mateus chegou. O cheiro de desinfetante, misturado ao odor característico de instituições de saúde pública, o atingiu como uma onda, tão diferente dos hospitais privados que frequentava. Pessoas de todas as idades aguardavam atendimento, algumas visivelmente doentes, outras apenas cansadas da longa espera. Mateus sentiu-se deslocado em seu terno caro, alvo de olhares curiosos e alguns abertamente hostis. Caminhou desconfortavelmente até o balcão de informações. Sala 302, por favor, pediu a atendente, que o direcionou sem levantar os olhos dos papéis que organizava. Ao virar o corredor, avistou Valentina sentada em uma das cadeiras de plástico, folheando uma revista antiga. Mesmo com o uniforme de entregadora substituído por jeans e uma blusa simples, ele a reconheceria em qualquer lugar. Havia algo magnético em sua presença, uma intensidade silenciosa que chamava a atenção. Valentina, chamou ele. Aproximando-se, ela ergueu o olhar, a surpresa rapidamente substituída por desconfiança. Como me encontrou? Perguntou, fechando a revista e se levantando. Isso importa. Mateus manteve a voz baixa, consciente dos pacientes ao redor. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Sr. Silva. E estou ocupada agora. É sobre sua mãe. Sei do tratamento, dos remédios. Ele hesitou ao ver a expressão dela endurecer. Posso ajudar. Valentina cruzou os braços, a postura defensiva. Já disse que não precisamos da sua caridade. Não é caridade. É um acordo. Algo na maneira como ele disse essas palavras fez Valentina estudá-lo mais atentamente. Mateus Silva não parecia o tipo de homem que oferecia ajuda sem esperar algo em troca. A pergunta era o que ele queria dela. Que tipo de acordo? Perguntou finalmente. Mateus olhou ao redor, desconfortável com a falta de privacidade. Podemos conversar em outro lugar? Prometo que vai valer seu tempo. Por um momento, Valentina pareceu prestes a recusar. Então a porta da sala 302 abriu-se e uma enfermeira apareceu. Senhora Santos vai demorar mais 1 hora na quimioterapia, informou. Se quiser ir tomar um café e voltar... Valentina assentiu e a enfermeira retornou para dentro. Ela se virou para Mateus, a expressão resignada. 20 minutos, concedeu. Na lanchonete do hospital. A lanchonete estava quase vazia àquela hora da tarde. Sentaram-se em uma mesa afastada, onde Mateus expôs a proposta de Diego. Ao contrário do que esperava, Valentina ouviu sem interrupções, seu rosto uma máscara de neutralidade que não revelava seus pensamentos. Deixe-me ver se entendi, disse ela quando ele terminou. Você quer que eu finja ser sua namorada por 6 meses para melhorar a imagem da sua empresa após vocês despejarem 40 famílias? Dito assim, soava ainda pior do que em seu escritório. A ideia foi do meu sócio, explicou Mateus desconfortável. Mas você está aqui, apresentando-a. Valentina o observava com intensidade. Por quê? Era uma boa pergunta. Por que ele havia concordado com aquela loucura? Por que não simplesmente fazer uma doação anônima para o tratamento de Carmen Santos e seguir com sua vida? Não sei, admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Talvez porque seja a primeira vez em anos que encontro alguém que não está interessada no meu dinheiro ou posição. Valentina riu, mas era um riso sem humor. E a sua solução é me oferecer dinheiro pela minha companhia. Não vê a ironia? Mateus sentiu o rosto queimar. Ela estava certa, é claro.
A proposta era uma contradição em si mesma. 200 mil reais, repetiu Valentina, como se testasse o valor em sua língua. É quanto vale a dignidade de uma pessoa do seu ponto de vista. Não é assim. É exatamente assim, interrompeu ela, inclinando-se sobre a mesa. Você acha que pode comprar tudo e todos? Que as pessoas da periferia estão desesperadas o suficiente para aceitar qualquer coisa. Sua mãe precisa dos remédios, argumentou Mateus, sentindo-se cada vez mais como o vilão da história. O olhar de Valentina vacilou pela primeira vez e Mateus vislumbrou o conflito em seus olhos. Ela olhou para o relógio de parede. 15 minutos haviam se passado. Tenho que voltar, disse, levantando-se. Obrigada pelo café. Espere. Mateus levantou-se também, sentindo que estava perdendo algo importante. Pelo menos pense na proposta. Não por mim ou pela empresa, mas pela sua mãe. Valentina parou de costas para ele. Quando se virou, havia algo diferente em seu olhar. Uma determinação calculista que ele ainda não havia visto. 250 mil, disse ela. Transferidos para uma conta em nome da minha mãe, antes de qualquer coisa começar. E eu quero um contrato escrito por um advogado, especificando exatamente o que esperam de mim e garantindo que não haverá intimidades. Mateus piscou, atordoado. Você está aceitando? Estou negociando, corrigiu ela. Há uma diferença. 250 mil, contrato com todas as garantias, concordou ele rapidamente. Mas preciso que você compareça a eventos sociais comigo, conheça meus amigos, haja como uma verdadeira namorada. Nada de beijos em público, estipulou Valentina. E quero uma cláusula que me permita romper o acordo se suas expectativas forem além do combinado. Mateus estendeu a mão. Temos um acordo, então? Valentina olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Mateus. Havia algo em seus olhos, arrependimento, talvez, que a fez hesitar. Por que eu? Perguntou suavemente. De todas as mulheres em São Paulo, por que escolher uma entrega Dora de aplicativo para esse teatro? A pergunta pegou Mateus desprevenido. A resposta honesta, porque ele havia feito uma aposta estúpida, parecia inadequada agora. Em vez disso, encontrou-se dizendo, porque quando olhei nos seus olhos naquele restaurante, vi algo que nunca encontrei em nenhuma das mulheres do meu círculo social. Algo verdadeiro. O irônico, percebeu Mateus, enquanto observava Valentina absorver suas palavras, é que essa era provavelmente a única coisa sincera em todo aquele acordo fabricado. Amanhã, às 10 horas no meu escritório, disse ela finalmente, apertando sua mão brevemente. Traga o contrato e o comprovante da transferência. Aí conversamos sobre os detalhes do nosso romance. E com isso, ela se afastou, voltando para a sala onde sua mãe lutava contra o câncer, deixando Mateus com a sensação inquietante de que acabara de fazer um pacto com consequências que nem ele nem Diego haviam previsto. Primeira aparição pública de Mateus e Valentina como casal ocorreu 2 semanas depois, em um coquetel beneficente no Museu de Arte de São Paulo. O evento reunia a nata da sociedade paulistana, empresários, políticos, celebridades, todos vestindo suas melhores roupas e seus sorrisos mais estudados. Valentina estava irreconhecível. O vestido longo verde esmeralda, escolhido pessoalmente pela consultora de imagem contratada por Mateus, abraçava suas curvas com elegância discreta. Seus cabelos, normalmente presos em um coque simples, caíam em ondas luxuosas sobre os ombros. A maquiagem, sutil mas eficaz, realçava seus olhos e lábios sem esconder sua beleza natural. Estou ridícula, sussurrou ela para Mateus enquanto subiam os degraus do MASP. Todos vão perceber que não pertenço a esse lugar. Mateus a observou com genuína admiração. Você está deslumbrante e mais autêntica que qualquer pessoa nesse evento. Autêntica? Valentina riu baixinho. Estamos literalmente fingindo um relacionamento. Mateus sorriu, oferecendo-lhe o braço. Então vamos fingir convincentemente. No salão principal, as reações à presença de Valentina variavam do choque mal disfarçado à curiosidade intensa. Mateus a conduzia de grupo em grupo, apresentando-a como minha namorada Valentina Santos, um anúncio que invariavelmente provocava sobrancelhas erguidas e olhares avaliativos. Então, Valentina, em que universidade você estudou? Perguntou Aurora Silva, mãe de Mateus,
enquanto a examinava por cima da taça de champanhe. A elegante senhora de 60 anos não havia escondido sua desaprovação quando Mateus anunciou seu novo relacionamento. Instituto Educacional de São Paulo, respondeu Valentina mantendo a cabeça erguida. Formei-me como técnica em enfermagem. Ah, o monossílabo de Aurora estava carregado de significado. E como conheceu meu filho? Valentina trocou um olhar rápido com Mateus. Haviam ensaiado essa história. Nos conhecemos por acaso, no Figueira Rubaiyat, explicou ela. Eu estava fazendo uma entrega, e nossos olhares se cruzaram. Foi inesperado. Certamente foi, comentou Aurora com um sorriso frio. Mateus sempre teve um gosto peculiar para surpresas. Antes que a tensão aumentasse, Diego aproximou-se, acompanhado de um homem que Valentina reconheceu como editor de uma importante revista de negócios. Mateus, Valentina, Carlos está interessado em fazer uma matéria sobre vocês para a próxima edição. O amor que quebra barreiras sociais ou algo assim. O que acham? Valentina sentiu seu estômago contrair. Uma coisa era fingir em eventos sociais. Outra completamente diferente era expor sua vida, mesmo que fabricada, para todo o país. Acho que ainda é cedo, respondeu Mateus, percebendo seu desconforto. Estamos conhecendo um ao outro melhor. Talvez em algumas semanas. O editor pareceu desapontado, mas não insistiu. Quando ele e Diego se afastaram, Valentina sussurrou. Obrigada. Não estou pronta para mentir em escala nacional. Mateus a conduziu para um canto mais tranquilo do salão. Não é isso que estamos fazendo agora? É diferente. Aqui estamos interpretando papéis. Uma entrevista seria... Ela hesitou procurando a palavra certa. Mais pessoal. Seus olhares se encontraram, e por um momento o burburinho da festa desapareceu. Havia uma conexão inesperada entre eles, uma compreensão mútua que transcendia o acordo comercial. Vamos dar uma volta, sugeriu Mateus impulsivamente. Este lugar está sufocante. Para surpresa de Valentina, ele a conduziu para fora do museu, descendo os degraus para a Avenida Paulista. A noite estava surpreendentemente agradável, com uma brisa leve que agitava suavemente as folhas das árvores. Não deveríamos estar lá dentro, cumprindo nosso contrato? Perguntou ela, embora se sentisse aliviada por escapar dos olhares avaliadores. O contrato diz que você deve me acompanhar a eventos sociais, respondeu Mateus com um sorriso maroto. Não especifica quanto tempo precisamos ficar. Valentina riu, um som genuíno que Mateus percebeu ouvir pela primeira vez. Caminharam pela avenida iluminada, uma visão incomum. Ele em seu smoking impecável, ela em seu vestido de gala, como personagens de um filme que haviam escapado da tela. Como está sua mãe? Perguntou Mateus depois de alguns minutos de silêncio confortável. A expressão de Valentina suavizou-se. Melhor. Os novos medicamentos estão fazendo efeito, e os médicos estão otimistas. Ela hesitou, depois acrescentou. Ela pergunta sobre você. Acha estranho nunca ter conhecido o homem que está pagando seu tratamento. Ela sabe sobre nosso acordo? Claro que não, respondeu Valentina, surpresa com a pergunta. Ela acredita que estamos realmente envolvidos. Mateus assentiu pensativo. E o que você diz a ela sobre mim? Valentina desviou o olhar, subitamente tímida. Digo que você é complicado, arrogante às vezes, mas com lampejos de decência. Um homem tentando encontrar seu caminho. E ela acredita nisso? Minha mãe diz que posso julgar bem as pessoas. Valentina olhou para ele diretamente. O tempo dirá se estou certa sobre você. Continuaram caminhando em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram a uma pequena praça, Mateus surpreendeu Valentina ao comprar 2 cachorros quentes de um vendedor ambulante. Sério? Ela ergueu as sobrancelhas divertida. Mateus Silva comendo comida de rua? Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, respondeu ele, entregando-lhe um cachorro quente. Seus dedos se tocaram brevemente, e ambos sentiram uma corrente inesperada de eletricidade com o contato. Sentaram-se em um banco da praça, uma cena incongruente em seus trajes formais, saboreando a comida simples com mais prazer do que o buffet refinado do evento. Isso é melhor que aqueles canapés minúsculos, declarou Mateus, fazendo Valentina rir novamente. Nunca imaginei que me divertiria com você, admitiu ela, limpando um pouco de ketchup do canto da boca.
Mateus a observou, fascinado pela transformação. A Valentina, desconfiada e defensiva, dava lugar a uma mulher relaxada e genuinamente divertida. "Posso te fazer uma pergunta?" pediu ele. "Depende da pergunta. O que você realmente pensa do Grupo Paulista? Dos despejos em Cidade Tiradentes?" O sorriso de Valentina desapareceu, e a máscara de distância voltou aos seus olhos. Por um momento, Mateus arrependeu-se de ter tocado no assunto, mas estava genuinamente curioso. "Acho que vocês representam tudo o que há de errado nesta cidade", respondeu ela finalmente, a voz baixa, mas firme. "Constroem condomínios de luxo e shopping centers, enquanto famílias são jogadas nas ruas. Chamam isso de progresso, mas é só ganância disfarçada de desenvolvimento." Mateus assentiu lentamente, sem defender-se como normalmente faria. "E mesmo assim aceitou nosso dinheiro." "Para salvar minha mãe?" "Sim, aceitei." Valentina olhou para ele diretamente. "Isso me torna uma hipócrita?" "Isso te torna humana", respondeu ele suavemente. "Todos fazemos concessões para proteger quem amamos." Algo mudou no ar entre eles, uma compreensão mútua que não existia antes. Valentina percebeu que, apesar de tudo, havia uma vulnerabilidade em Mateus Silva, que ele mantinha cuidadosamente escondida sob a fachada de empresário implacável. Seu celular vibrou, quebrando o momento. Era uma mensagem de Diego, perguntando onde haviam se metido. "Deveríamos voltar", sugeriu Valentina, levantando-se. Mateus concordou relutantemente. Enquanto caminhavam de volta ao MASP, suas mãos se roçaram acidentalmente. Nenhum dos dois se afastou. "Acho que nosso primeiro teste como casal foi um sucesso", comentou Mateus quando avistaram as luzes do museu. "Sim", concordou Valentina, sentindo algo indefinível crescer em seu peito. Uma emoção que não estava prevista em seu contrato, cuidadosamente redigido. "Acho que foi." O que nenhum dos dois percebeu, enquanto subiam os degraus de volta ao mundo de ostentação e aparências, foi o fotógrafo discretamente posicionado do outro lado da rua, capturando o momento em que seus dedos se entrelaçaram brevemente, um gesto que parecia natural demais para ser apenas parte da encenação. Não. Absolutamente não. Valentina cruzou os braços, sua postura inflexível, enquanto encarava Mateus através da sala de estar de seu apartamento de luxo nos Jardins. Após quase um mês de namoro, esta era a primeira grande discussão entre eles. "É apenas um fim de semana em Campos do Jordão", argumentou Mateus, passando a mão pelo cabelo, em um gesto que Valentina já identificava como sinal de frustração. "Meus pais estarão lá, alguns amigos próximos. Faz parte do acordo." "O acordo menciona eventos sociais, não viagens de fim de semana", rebateu ela, "e certamente não menciona compartilhar quartos de hotel." Mateus suspirou, sentando-se no sofá de couro branco que dominava o espaço minimalista. "Teremos suítes separadas, obviamente, mas se queremos que as pessoas acreditem no nosso relacionamento, precisamos evoluir." O termo evoluir pairou no ar entre eles, carregado de implicações não ditas. Nas últimas semanas, algo havia mudado. O que começara como uma farsa cuidadosamente orquestrada, começava a adquirir nuances de autenticidade. Os sorrisos vinham mais facilmente. Os toques tornavam-se menos calculados. As conversas fluíam para territórios pessoais que nenhum contrato poderia prever. "Não posso simplesmente desaparecer por um fim de semana", protestou Valentina, mais por hábito que por convicção. "Minha mãe precisa de mim." "Já verifiquei com os médicos dela", respondeu Mateus suavemente. "Carmen está respondendo muito bem ao tratamento no Sírio-Libanês. As enfermeiras garantiram que cuidarão bem dela durante nossa ausência." Valentina piscou surpresa. "Você verificou com os médicos?" "Claro." Mateus deu de ombros como se fosse a coisa mais natural do mundo. Queria ter certeza de que ela estaria bem antes de propor a viagem. Esse gesto de consideração pegou Valentina desprevenida. Havia momentos como este em que Mateus Silva surpreendia-a completamente, revelando uma faceta que não combinava com a imagem do empresário calculista que ela havia construído. "Por que isso é tão importante para você?" perguntou, sentando-se na poltrona oposta ao sofá. Mateus hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Meus pais têm dúvidas sobre nós, especialmente minha mãe. Ela acha que é apenas um capricho meu, e não é?"
A pergunta escapou antes que Valentina pudesse contê-la. O olhar que Mateus lhe dirigiu estava carregado de uma intensidade que fez seu coração acelerar. No início, talvez, agora, não tenho tanta certeza. O silêncio que se seguiu estava repleto de tensão não resolvida. Valentina levantou-se abruptamente, caminhando até a janela que oferecia uma vista privilegiada da cidade. São Paulo estendia-se diante dela, um labirinto de concreto e desigualdade que ela conhecia bem demais. Tudo bem, concedeu finalmente. Irei a Campos do Jordão, mas preciso visitar minha mãe antes de partirmos. O sorriso de Mateus iluminou seu rosto. Posso levá-la até o hospital amanhã. Na verdade, ele hesitou. Gostaria de conhecer sua mãe. Propriamente, quero dizer. Não apenas como o homem que está pagando o tratamento, mas como seu namorado. Valentina virou-se para encará-lo, estudando seu rosto em busca de sinais de manipulação. Encontrou apenas sinceridade hesitante, quase vulnerável. Por quê? Porque ela é importante para você, respondeu Mateus simplesmente. E você está se tornando importante para mim. As palavras pairaram entre eles, pesadas de significado. Valentina sentiu algo se mover em seu peito, um sentimento perigoso que ameaçava complicar tudo. Mateus, isso é apenas um contrato, lembrou, tanto a ele quanto a si mesma. Em alguns meses acabará, e voltaremos às nossas vidas separadas. E se não voltarmos? A pergunta era quase um sussurro. Antes que Valentina pudesse responder, o celular de Mateus tocou. Ele atendeu com irritação evidente, mas sua expressão logo mudou para preocupação. Quando? Perguntou levantando-se. Estou a caminho. Desligou e olhou para Valentina com urgência. Preciso ir ao escritório. Surgiu um problema com o projeto da cidade Tiradentes. O que houve? Um grupo de manifestantes bloqueou a entrada do canteiro de obras. Estão exigindo reunião com a diretoria para discutir compensações para as famílias desalojadas. Ele pegou o paletó pendurado na cadeira. Diego quer que eu vá pessoalmente para acalmar a situação. Valentina ficou subitamente alerta. Que tipo de acalmar estamos falando? Chamar a polícia? Não. A resposta veio rápida e enfática. Vou conversar com eles, ouvir suas demandas. Deixe-me ir com você, pediu Valentina impulsivamente. Mateus parou a meio caminho da porta. Por quê? Porque conheço aquelas pessoas. Conheço a realidade deles. Ela se aproximou segurando seu braço. Se você aparecer sozinho, com seu terno caro e sua BMW, só verão o executivo rico que os expulsou de suas casas. Comigo lá talvez consigamos um diálogo real. Mateus estudou seu rosto por um momento. Depois assentiu. Vamos então. No elevador descendo até a garagem, Valentina sentiu uma mistura confusa de emoções. Estava genuinamente preocupada com as famílias de Cidade Tiradentes, mas também surpreendentemente ansiosa para ver Mateus enfrentando uma situação fora de sua zona de conforto. Parte dela, uma parte que crescia a cada dia, queria acreditar que ele poderia ser mais do que o estereótipo do empresário ganancioso. Valentina, chamou Mateus quando o elevador chegou à garagem. Quando ela se virou, ele continuou. Obrigado por vir comigo. Significa muito. O olhar que trocaram continha mais do que palavras poderiam expressar. Gratidão, confiança nascente e algo mais. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Enquanto o carro de luxo cortava a cidade em direção à periferia, ambos sabiam que estavam prestes a cruzar uma fronteira que ia muito além da geografia urbana. Era uma fronteira entre dois mundos, duas realidades que raramente se encontravam em pé de igualdade. E o mais surpreendente era que nenhum dos dois sabia mais de que lado realmente pertencia. Cidade Tiradentes surgiu no horizonte como um mar de concreto e tijolos à vista, tão diferente dos arranha-céus espelhados do centro financeiro. Mateus, que nunca havia se aventurado tão longe na periferia de São Paulo, observava pela janela do carro com uma mistura de fascínio e desconforto. As ruas estreitas, o comércio informal, as crianças jogando futebol em campinhos improvisados, tudo parecia pertencer a uma cidade completamente diferente daquela que ele conhecia. Nunca esteve aqui antes, não é? Perguntou Valentina, notando seu olhar. Não, admitiu Mateus. Sempre deixei esse tipo de visita de campo para outros departamentos. E mesmo assim, aprovou projetos que mudaram a vida dessas pessoas para sempre.
Não havia acusação em sua voz, apenas uma constatação. Mesmo assim, Mateus sentiu o peso da responsabilidade como nunca antes. À medida que se aproximavam do canteiro de obras, o som de vozes elevadas e cartazes sendo agitados tornava-se mais evidente. Um grupo de aproximadamente 50 pessoas bloqueava a entrada, entoando palavras de ordem. Faixas improvisadas exibiam frases como "moradia é direito" e "não ao despejo sem compensação justa". Mateus estacionou a uma distância segura e, quando saíram do carro, notou a mudança imediata na postura de Valentina. Aqui, neste ambiente, ela se movia com uma confiança natural que contrastava com seu desconforto nos eventos da alta sociedade. "Deixe-me falar primeiro", sugeriu ela, ajustando a jaqueta jeans. "Conheço algumas dessas pessoas." Mateus assentiu, subitamente consciente de quanto dependia dela naquele momento. Enquanto se aproximavam do grupo, os manifestantes voltaram sua atenção para eles. Os olhares hostis direcionados a Mateus eram inequívocos. Valentina, uma mulher de meia-idade, separou-se do grupo, a surpresa evidente em seu rosto. "O que está fazendo aqui?" "E com..." "Ele..." "Olá, dona Zélia", cumprimentou Valentina, abraçando a mulher. "Este é Mateus Silva. Ele veio ouvir vocês pessoalmente." Um burburinho percorreu o grupo. Mateus Silva, o diretor executivo do Grupo Paulista em pessoa na cidade de Tiradentes? Era inédito. Ouvir, um homem mais velho deu um passo à frente, o ceticismo evidente em sua voz. "Depois que já nos expulsaram de nossas casas? Um pouco tarde, não acha?" Valentina interveio rapidamente. "Sei que a confiança foi quebrada, seu Antônio. Mas ele está aqui agora. Isso tem que contar para alguma coisa." Mateus observava Valentina com crescente admiração. Ela navegava entre esses dois mundos, com uma habilidade que ele jamais possuiria, construindo pontes onde ele só via abismos. "Por que não conversamos civilizadamente?" sugeriu finalmente, dando um passo à frente. "Quero entender exatamente o que aconteceu aqui e o que podemos fazer para corrigir." Após alguns momentos de tensão, seu Antônio, que parecia ser um dos líderes, assentiu relutantemente. "Tudo bem, mas não aqui no meio da rua. Vamos até o centro comunitário." O centro comunitário era um galpão simples, com cadeiras de plástico organizadas em círculo. Mateus sentou-se, desconfortavelmente consciente de seu terno caro e sapatos italianos naquele ambiente. Ao seu lado, Valentina parecia completamente à vontade. Durante as 2 horas seguintes, Mateus ouviu histórias que nunca haviam chegado aos relatórios executivos. Famílias que moravam na região há décadas, recebendo notificações de despejo com apenas 2 semanas de aviso. Ofertas de compensação muito abaixo do valor real dos imóveis. Idosos obrigados a se mudar para áreas ainda mais remotas, longe de suas redes de apoio e serviços de saúde. "O que mais me revolta", explicou Dona Zélia, "é que vocês nem precisavam de toda essa área para o shopping. Poderiam ter preservado pelo menos o quarteirão das famílias mais antigas." Mateus franziu o senho. "Do que está falando?" "O projeto utiliza toda a área para o complexo comercial." Os moradores trocaram olhares confusos. "Não segundo os mapas que vimos", contestou seu Antônio. "Há uma área significativa, que será apenas estacionamento. Nossas casas poderiam permanecer lá." Um desconforto crescente se instalou em Mateus. Ele conhecia o projeto, é claro, mas os detalhes da execução haviam sido delegados a Diego e ao departamento de operações. "Posso ver esses mapas?" perguntou. Seu Antônio desapareceu por alguns minutos e retornou com plantas arquitetônicas desgastadas. Mateus as examinou, seu desconforto transformando-se rapidamente em alarme. As plantas eram diferentes das que haviam sido apresentadas ao conselho. A área de estacionamento era, de fato, significativamente maior, permitindo a preservação de várias residências que haviam sido demolidas. "Quem mostrou esses mapas a vocês?" perguntou a voz tensa. "Seu sócio", respondeu Dona Zélia. "O Sr. Santos. Ele disse que era o projeto final aprovado pela diretoria." Valentina observava Mateus atentamente, notando a transformação em seu rosto. A confusão inicial deu lugar a uma compreensão sombria e então, surpreendentemente, a uma determinação férrea. "Isso está errado", declarou Mateus, levantando-se. "Estas não são as plantas aprovadas pelo conselho. E as compensações oferecidas..."
Ele hesitou, percebendo algo. Quanto exatamente foi oferecido a cada família? Os valores mencionados eram significativamente menores do que os aprovados no orçamento do projeto. A discrepância era grande demais para ser erro administrativo. Enquanto as implicações se formavam em sua mente, Mateus sentiu uma raiva crescente, não direcionada aos manifestantes, mas a seu próprio sócio e à empresa que representava. Anos de confiança cega nas operações, de delegar a parte desagradável dos negócios, haviam permitido que corrupção e exploração ocorressem sob seu nome. Vou resolver isso, prometeu, sua voz mais firme do que nunca. Não posso desfazer o que já foi feito, mas posso garantir compensações justas e uma revisão completa do projeto. Os moradores o observavam com desconfiança, mas também com uma centelha de esperança. Valentina, ao seu lado, apertou sua mão discretamente, um gesto de apoio que significava mais do que palavras. No caminho de volta ao carro, Mateus caminhava em silêncio, absorvendo tudo o que havia descoberto. As ruas da cidade Tiradentes agora pareciam diferentes aos seus olhos. Não mais um lugar distante e abstrato, mas um bairro real, com pessoas reais cujas vidas haviam sido impactadas por decisões tomadas em salas de reunião climatizadas. Como pude ser tão cego? Murmurou mais para si mesmo que para Valentina. Porque você nunca precisou ver, respondeu ela suavemente. É fácil ignorar realidades que não afetam sua vida diretamente. Mateus parou de repente, virando-se para encará-la. Obrigado por me trazer aqui, por me fazer ver. O olhar que trocaram estava carregado de uma nova compreensão. Por um momento, o contrato, a farsa, tudo pareceu irrelevante diante da conexão genuína que se formava entre eles. O que vai fazer agora? Perguntou Valentina enquanto entravam no carro. Mateus ligou o motor, sua expressão determinada. Primeiro vou confrontar Diego, depois... Ele hesitou olhando uma última vez para o bairro através da janela. Depois vou consertar isso. Custe o que custar. Enquanto o carro se afastava de Cidade Tiradentes, Mateus Silva não era mais o mesmo homem que havia chegado algumas horas antes. E Valentina, observando-o silenciosamente, começava a perceber que seu coração também estava mudando, de maneiras que nenhum contrato poderia prever ou controlar. Você manipulou os projetos. A voz de Mateus ecoou pela sala de reuniões vazia do Grupo Paulista. Era quase meia-noite, mas a confrontação com Diego não podia esperar. Reduziu as compensações e aumentou a área de estacionamento. Para quê? Para embolsar a diferença. Diego permaneceu impassível, ajustando casualmente o punho de sua camisa cara. Baixe a voz, Mateus. As paredes têm ouvidos. Não me importo. Mateus bateu a mão na mesa de mogno. 40 famílias, Diego. Pessoas reais com vidas reais. Pessoas que foram devidamente compensadas de acordo com a lei, rebateu Diego, sua calma calculada contrastando com a fúria de Mateus. O resto é apenas otimização de recursos. Otimização. Mateus riu sem humor. É assim que você chama desvio de fundos agora? Diego suspirou como um professor impaciente com um aluno teimoso. Não seja ingênuo. É assim que os negócios funcionam no mundo real. Você sempre soube disso. Apenas escolheu não ver. As palavras atingiram Mateus como um soco. Havia verdade nelas. Uma verdade desconfortável que ele havia convenientemente ignorado por anos, isolado em seu escritório no alto da torre corporativa. Vou corrigir isso, declarou recuperando a compostura. Vou revisar todas as compensações, oferecer valores justos e modificar o projeto para preservar o máximo possível de residências restantes. Diego levantou-se lentamente, seu olhar endurecendo. Não, você não vai. Isso abriria um precedente perigoso e comprometeria nossos lucros. O Conselho nunca aprovaria. Não estou pedindo a aprovação do Conselho. Estou informando o que vou fazer. Os dois homens se encararam por um longo momento, anos de amizade e parceria de negócios desmoronando diante de valores irreconciliáveis. É por causa dela, não é? A voz de Diego era suave, quase compreensiva. Sua entregadora te transformou em algum tipo de justiceiro social da noite para o dia? Isso não tem nada a ver com Valentina, protestou Mateus, embora soubesse que não era inteiramente verdade. É sobre fazer o que é certo. O que é certo, repetiu Diego com desdém.
Sempre soubemos o que era certo para os negócios, Mateus. Agora você quer mudar as regras porque se apaixonou por uma garota da periferia? Mateus enrijeceu. Não meta a Valentina nisso. Ela já está metida. Diego sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Ou você esqueceu que todo esse relacionamento é uma farsa? Um contrato para melhorar nossa imagem pública? A menção ao contrato provocou uma onda de culpa em Mateus. Em algum momento das últimas semanas, a linha entre a farsa e a realidade havia se tornado perigosamente tênue. O contrato não muda o que descobri hoje, declarou, recusando-se a ser desviado do assunto principal. Vou consertar isso, com ou sem seu apoio. Pense bem no que está fazendo, Mateus, advertiu Diego, sua voz assumindo um tom ameaçador. Se insistir nesse caminho, não me deixará escolha. Está me ameaçando? Estou te protegendo de si mesmo. Diego ajustou sua gravata meticulosamente. O que acha que acontecerá quando sua preciosa Valentina descobrir que todo seu romance foi baseado em uma aposta idiota e um contrato comercial? Que você literalmente apostou que se casaria com a primeira mulher a entrar no restaurante. O sangue de Mateus gelou. Em meio à crescente genuinidade de seus sentimentos, havia esquecido como tudo começara, com uma aposta frívola nascida do tédio e do privilégio. Ela não precisa saber disso. Não. Diego ergueu as sobrancelhas. Tenho certeza que a imprensa adoraria a história. Executivo do Grupo Paulista faz aposta sobre casamento com entregadora. Muito mais interessante que nosso plano original de marketing. Não acha? A ameaça era clara. Se Mateus insistisse em sua cruzada por justiça, Diego exporia a verdade sobre o início de seu relacionamento com Valentina. Você não faria isso, desafiou Mateus, embora a incerteza corroesse sua confiança. Não me teste. Diego dirigiu-se à porta, parando brevemente para um último comentário. Tu sei. Pense bem, Mateus. Vale a pena arriscar tudo. Sua reputação, sua posição na empresa, seu relacionamento com ela, por algumas famílias que você nem conhecia até ontem. A porta fechou-se silenciosamente, deixando Mateus sozinho com seus pensamentos tumultuados. O escritório, antissímbolo de seu sucesso e poder, que agora parecia uma prisão dourada, construída com compromissos morais que ele havia feito ao longo dos anos. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Valentina. Como foi com Diego? Estou preocupada. Me ligue quando puder. Mateus encarou a tela, seu polegar hesitando sobre o botão de resposta. O que poderia dizer a ela? Que estava sendo chantageado, que tinha medo de perder não apenas seu emprego, mas também ela, quando a verdade sobre a aposta viesse à tona. Antes que pudesse decidir, outra mensagem chegou. Minha mãe perguntou por você hoje. Disse que nunca me viu tão feliz. Acho que ela está certa. As palavras simples atingiram Mateus com força devastadora. Em poucos meses, Valentina havia se tornado mais do que uma parte de um contrato. Ela era a pessoa que o fazia questionar suas escolhas, que o desafiava a ser melhor, que o via não como o poderoso executivo, mas como o homem que ele poderia ser. Com resolução renovada, Mateus começou a digitar uma resposta. Não podia controlar as ações de Diego, mas podia escolher seu próprio caminho a partir daquele momento. Precisamos conversar. Há algo que você precisa saber. Era hora de enfrentar a verdade, por mais inconveniente que fosse. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo quando Valentina chegou ao apartamento de Mateus naquela noite. Pingos grossos tamborilavam contra as janelas panorâmicas, criando uma cortina de água que distorcia as luzes da cidade lá fora. Mateus abriu a porta com expressão grave. Havia marcas de cansaço em seu rosto, e a gravata frouxa pendurada em seu pescoço contava a história de um dia difícil. Você está bem? Perguntou Valentina, entrando no apartamento e sacudindo o guarda-chuva molhado. Sua mensagem me preocupou. Não estou bem, admitiu Mateus, guiando-a até a sala. Você quer algo para beber? Acho que vamos precisar. Valentina declinou com um gesto, sentando-se na ponta do sofá. A atmosfera estava carregada de tensão, como o ar pesado antes de uma tempestade. O que aconteceu com Diego? Perguntou diretamente. Mateus serviu-se de um dedo de uísque e bebeu de um gole só, como se buscasse coragem. Diego confirmou tudo. As plantas manipuladas, as compensações reduzidas, tudo. Ele respirou fundo.
E me ameaçou quando disse que iria corrigir a situação. Ameaçou como? Mateus hesitou, o copo vazio girando entre seus dedos. Ele ameaçou revelar algo. Sobre nós, sobre como tudo começou. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Valentina sentiu um nó formando-se em seu estômago. O que ele poderia revelar que eu já não saiba? Temos um contrato num acordo comercial. Não é segredo. Não é sobre o contrato. Mateus finalmente encontrou seus olhos. É sobre o que veio antes. Ele então contou tudo. A aposta impulsiva no restaurante. A declaração arrogante de que se casaria com a primeira mulher a entrar. O choque quando essa mulher foi uma simples entregadora. À medida que as palavras fluíam, Mateus observava o rosto de Valentina endurecer, suas mãos apertarem-se em punhos sobre o colo. Então eu fui uma aposta. Sua voz era baixa, controlada, mas carregada de uma emoção que ameaçava transbordar. Um jogo para aliviar seu tédio? No início, sim, admitiu Mateus, recusando-se a amenizar a verdade. Foi uma aposta estúpida, nascida da arrogância e do privilégio. Não tenho desculpas para isso. Valentina levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Através do vidro embaçado pela chuva, São Paulo parecia distante, irreal, como um sonho do qual ela estava despertando bruscamente. E depois veio o contrato, continuou ela, as peças se encaixando em sua mente. Uma maneira conveniente de cumprir sua aposta e ainda melhorar a imagem da empresa. 2 coelhos com uma cajadada só. Valentina, por favor. Mateus deu um passo em sua direção, mas ela ergueu a mão mantendo distância. Não, sua voz tremeu. Deixe-me processar isso. Todo este tempo. Os eventos, os jantares, os passeios, tudo começou porque você fez uma aposta idiota sobre se casar com a primeira mulher que cruzasse a porta. Dito em voz alta, soava ainda pior. Mateus não tentou se defender. Por que está me contando isso agora? Perguntou Valentina, virando-se para encará-lo. O que mudou? Tudo mudou, respondeu Mateus, sua voz suave. Eu mudei. O que começou como uma aposta se transformou em algo que nunca imaginei possível. Algo real. Valentina riu sem humor. Real? Como posso acreditar em qualquer coisa agora? Porque estou aqui dizendo a verdade, mesmo sabendo que posso perder você por isso. Mateus aproximou-se novamente, e desta vez ela não recuou. Diego ameaçou expor a aposta se eu insistir em corrigir a situação em Cidade Tiradentes. Ele acha que recuarei para proteger nosso relacionamento. E você está recuando? O desafio em seus olhos era evidente. Não. A resposta veio sem hesitação. Vou fazer o que é certo para aquelas famílias, independentemente das consequências para mim. Mas você merecia saber a verdade primeiro, por mim, não pelos jornais ou por Diego. Valentina estudou seu rosto, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Encontrou apenas vulnerabilidade e arrependimento sincero. O que espera de mim agora? Perguntou finalmente. Que diga que tudo bem. Que entendo? Que perdoo. Não espero nada, respondeu Mateus. Só queria que soubesse tudo antes de decidir se quer continuar. Seja lá o que temos agora. A honestidade nua em suas palavras atingiu Valentina com força inesperada. Era a primeira vez desde que se conheceram que não havia cálculo algum entre eles. Apenas a verdade crua, por mais dolorosa que fosse. Ela caminhou até a mesa onde havia deixado sua bolsa. Por um momento terrível, Mateus achou que ela simplesmente iria embora, encerrando tudo ali mesmo. Em vez disso, Valentina tirou seu celular e discou um número. Mãe? Sou eu. Não, está tudo bem. Só queria dizer que não vou passar aí hoje. Sim, estou com Mateus. Ela fez uma pausa ouvindo. Não, não é nada disso. Só temos muito o que conversar. Te ligo amanhã. Quando desligou, o silêncio voltou a preencher o apartamento, quebrado apenas pelo som da chuva contra as janelas. Mateus esperou, seu coração suspenso entre o medo e a esperança. Não vou embora, declarou Valentina finalmente. Ainda não. Não porque te perdoei, mas porque também tenho verdades para confessar. Mateus franziu o senho confuso. Que verdades? Valentina respirou fundo, reunindo coragem. Quando aceitei o contrato, era apenas pelo dinheiro, pelo tratamento da minha mãe. Você representava tudo o que eu desprezava. Privilégio, poder, indiferença com os menos favorecidos. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os dele. Mas então começamos a sair,
e vi lados seus que não esperava. Vi vulnerabilidade, vi bondade, vi alguém capaz de mudar, de crescer. E agora? Perguntou Mateus, sua voz quase um sussurro. Agora não sei mais o que é real e o que é encenação. Valentina deu um passo em sua direção. Quando segurei sua mão no MASP, foi pelo contrato ou porque quis? Quando ri das suas piadas? Quando me preocupei com seus problemas? Quanto disso era verdade? A pergunta pairou entre eles, carregada de significado. Mateus estendeu a mão hesitantemente, seus dedos roçando os dela. Podemos descobrir juntos, sugeriu. Sem contratos, sem aposta, sem expectativas. Apenas nós descobrindo o que é real. Valentina não recuou de seu toque, mas também não se aproximou mais. E cidade Tiradentes? O que vai fazer? Vou consertar o que puder, respondeu Mateus com determinação renovada, independentemente do custo pessoal. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Valentina, não de felicidade completa, mas de reconhecimento. Este homem à sua frente não era mais o Mateus Silva que havia feito a aposta frívola no restaurante. Então vamos descobrir o que é real, concordou finalmente. Um dia de cada vez. Lá fora, a chuva começava a diminuir e as luzes de São Paulo brilhavam mais nitidamente através das janelas. Não era um final feliz, não ainda. Era um recomeço, com todas as verdades expostas, todos os cartões na mesa. E talvez, pensou Valentina, enquanto seus dedos finalmente entrelaçavam-se com os de Mateus, talvez isso fosse ainda mais valioso do que qualquer conto de fadas fabricado poderia ser. A reunião extraordinária do Conselho do Grupo Paulista havia sido convocada com urgência. Sentado à cabeceira da longa mesa de reuniões, Mateus enfrentava os olhares céticos e hostis dos outros diretores. Ao seu lado, Diego mantinha um sorriso confiante, como se já soubesse o resultado daquele embate. O que está propondo é absurdo, declarou Roberto Mendes, o diretor financeiro, após Mateus apresentar seu plano de compensação revisada para as famílias de Cidade Tiradentes. Isso custaria milhões adicionais e estabeleceria um precedente perigoso. Sem mencionar que admitiria implicitamente que cometemos erro, ou pior, fraude, acrescentou outro diretor. Mateus manteve-se firme. Não se trata de admitir erro. Trata-se de fazer o que é certo. As compensações originais foram calculadas de forma injusta e todos nesta sala sabem disso. Seus olhos encontraram os de Diego, que deu de ombros imperceptivelmente. Acho que o conselho realmente quer entender... Mateus, interveio Diego suavemente, é porque, depois de anos administrando esta empresa com pragmatismo, você subitamente desenvolveu esta consciência social. O tom de sua voz deixava claro que havia mais naquela pergunta do que aparentava. Era um aviso. Pessoas mudam, respondeu Mateus simplesmente. Às vezes precisamos apenas ver as consequências reais de nossas decisões. Ou talvez, continuou Diego, removendo um tablet de sua pasta, certas influências externas estejam nublando seu julgamento. Ele deslizou o dedo pela tela, e então virou o tablet para que todos pudessem ver. Era um vídeo. Um vídeo de uma manifestação contra a construção do shopping em Cidade Tiradentes, datado de quase um ano atrás. Entre os manifestantes mais vocais, facilmente reconhecível, estava Valentina. Abaixo o Grupo Paulista e seus projetos de exclusão. Gritava ela no vídeo, segurando um cartaz com os dizeres: moradia é direito, não privilégio. Não vamos permitir que ricos fiquem mais ricos às custas dos pobres. Mateus sentiu o sangue gelar em suas veias, não pela manifestação em si, era direito de Valentina protestar, mas pelo que aquele vídeo representava no contexto atual. Interessante, não? Comentou Diego desligando o tablet. Sua namorada atual era uma das líderes dos protestos contra nossa empresa. Uma coincidência fascinante. Os murmúrios ao redor da mesa cresceram. Mateus podia ver as suspeitas se formando nos olhos dos diretores. Isso não muda os fatos sobre as compensações inadequadas, argumentou, tentando trazer a discussão de volta ao tema principal. Pelo contrário, rebateu Diego, isso levanta sérias questões sobre suas motivações, Mateus. Está comprometido com os interesses da empresa, ou com os da sua. Ativista? A palavra pairou no ar como uma acusação. Mateus sentiu a raiva crescer, mas manteve a compostura.
Meu compromisso é com a integridade desta empresa, respondeu firmemente. E isso inclui corrigir erros quando os identificamos. A menos que esteja sendo manipulado, sugeriu Roberto Mendes. Não seria a primeira vez que uma relação pessoal influencia decisões corporativas. A insinuação era clara e ofensiva. Mateus levantou-se apoiando as mãos na mesa. Senhores, aprecio a preocupação com o meu discernimento, mas os fatos permanecem. Descobrimos irregularidades nas compensações e na execução do projeto de Cidade Tiradentes. Independentemente de quem trouxe isso à tona, temos responsabilidade de corrigir. A reunião continuou por mais 1 hora, com debates acalorados e acusações veladas. Ao final, o Conselho decidiu analisar a proposta com mais cuidado, um eufemismo para adiamento indefinido. Enquanto os diretores saíam, Diego aproximou-se de Mateus. Isso foi apenas o começo, murmurou. O vídeo já está circulando internamente. Logo chegará à imprensa. Imagino como reagirão quando descobrirem que a namorada do CEO é, na verdade, uma ativista infiltrada. Valentina não é uma infiltrada, respondeu Mateus entre dentes. E você sabe disso. A verdade raramente importa nestas histórias. Meu amigo, sorriu Diego. É a percepção que conta. Mateus observou-o sair da sala, um sentimento de urgência crescendo em seu peito. Precisava avisar Valentina antes que o vídeo se tornasse público. Precisava protegê-la da tempestade que estava por vir. Quando chegou ao apartamento de Valentina, no bairro do Tatuapé, encontrou-a sentada no sofá, o rosto pálido, o celular na mão. Tarde demais. Está por toda parte, disse ela sem preâmbulos, mostrando a tela do celular. O vídeo da manifestação já circulava nas redes sociais, agora acompanhado de manchetes sensacionalistas. A infiltrada, namorada do CEO do Grupo Paulista, era manifestante radical e romance ou espionagem corporativa. Valentina, Você sabia? Interrompeu ela, seus olhos buscando os dele. Sabia deste vídeo antes? Não, respondeu Mateus sinceramente. Diego o mostrou hoje na reunião do conselho. Foi um golpe para minar minha credibilidade. Valentina assentiu lentamente, parecendo estranhamente calma. Imaginei que faria algo assim. É um bom estrategista. Mateus sentou-se ao lado dela, hesitante. Você não parece surpresa. Porque não estou. Ela colocou o celular sobre a mesa de centro. Eu participei daquele protesto, Mateus. Acreditava, ou ainda acredito, que o que sua empresa fez em Cidade Tiradentes foi errado. Nunca escondi minhas convicções. Isso não era parte do dossiê que Diego me mostrou sobre você, comentou Mateus, lembrando-se da pasta com informações sobre Valentina. Ele deve ter guardado essa informação para usar no momento certo. E o momento chegou. Valentina virou-se para encará-lo diretamente. A questão é, o que fazemos agora? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. O escândalo estava apenas começando. As acusações de infiltração, manipulação e conflito de interesses certamente aumentariam. A reputação profissional de Mateus e a vida pessoal de Valentina estavam sob ataque. Eu poderia revelar a verdade sobre como nos conhecemos, sugeriu Mateus. Aposta o contrato. Desmontar a narrativa da infiltrada e destruir completamente sua credibilidade no processo, completou Valentina, sem mencionar o que fariam com a história da minha mãe. Filha vende-se por tratamento médico, seria a próxima manchete. Mateus passou a mão pelo cabelo, frustrado. Então, o que sugere? Valentina levantou-se, caminhando até a janela de seu pequeno apartamento, que oferecia uma vista limitada do bairro de classe média. Lá embaixo, a vida seguia normalmente, alheia ao drama que se desenrolava ali em cima. Talvez seja a hora de parar de fingir, disse finalmente. Terminamos o falso relacionamento. Você volta para seu mundo, eu para o meu. Diego consegue o que quer e tudo volta ao normal. A sugestão atingiu Mateus como um soco no estômago. É isso que você quer? Voltar ao normal! Como se nada tivesse acontecido entre nós. Valentina virou-se para ele, seus olhos brilhando com emoção contida. O que aconteceu entre nós, Mateus? Um contrato? Uma mentira elaborada? Ou algo mais? Mateus levantou-se também, aproximando-se dela com passos decididos. Você sabe a resposta. O que começou como uma farsa se transformou em algo real, mais real do que qualquer coisa que já senti. Palavras bonitas, murmurou Valentina,
Mas palavras não mudam a realidade. Você é o CEO de uma corporação poderosa. Eu sou uma técnica em enfermagem que faz entregas para sobreviver. Vivemos em mundos diferentes. Não acredito nisso, contestou Mateus. Não mais. O que aprendi com você nestes meses é que esses mundos diferentes são construções artificiais, barreiras que criamos para nos separar. Ele tomou as mãos dela entre as suas. Não quero voltar para meu mundo. Quero construir um novo com você. Por um momento, algo suavizou no olhar de Valentina. Uma vulnerabilidade, uma esperança. Então seu celular tocou novamente, quebrando o encanto. Ela se afastou para atendê-lo. Mãe? Sim, eu vi. Não, estou bem. Não se preocupe. Ela fez uma pausa, ouvindo. O quê? Quando? O alarme em sua voz fez Mateus se aproximar. Quando Valentina desligou, seu rosto havia empalidecido ainda mais. O que aconteceu? Perguntou ele, preocupado. Repórteres, respondeu ela mecanicamente. No hospital. Tentando falar com minha mãe sobre mim, sobre nós. A equipe médica os impediu, mas... Ela respirou fundo. Isso tem que parar, Mateus. Minha mãe não pode passar por esse estresse durante o tratamento. A determinação cristalizou-se no rosto de Mateus. Vou resolver isso agora. Como? Perguntou Valentina, a descrença evidente em sua voz. Fazendo o que deveria ter feito desde o início, respondeu ele, pegando seu casaco. Enfrentando Diego de frente e assumindo o controle da narrativa. Mas primeiro, vamos ao hospital. Sua mãe não deveria estar sozinha agora. Enquanto saíam do apartamento, Mateus sentiu uma resolução que não experimentava há anos. Não se tratava mais apenas de compensações justas ou de sua reputação profissional. Tratava-se de proteger as pessoas que havia aprendido a amar, Valentina e, por extensão, Carmen. E pela primeira vez em sua vida, Mateus Silva estava disposto a sacrificar tudo, posição, riqueza, poder, por algo que nenhum contrato poderia garantir. Um amor autêntico e a chance de se tornar o homem que sempre deveria ter sido. O Hospital Sírio-Libanês, normalmente um oásis de tranquilidade e discrição, tinha um pequeno grupo de repórteres estacionados próximo à entrada principal. Mateus estacionou seu BMW em uma entrada lateral, menos exposta, e conduziu Valentina rapidamente para dentro. Carmen Santos estava em um quarto privativo no quarto andar, uma mordomia que o dinheiro de Mateus havia proporcionado. Quando entraram, encontraram-na assistindo televisão com expressão preocupada. Na tela, uma apresentadora discutia animadamente o escândalo romântico, envolvendo o CEO do Grupo Paulista e uma ex-manifestante. Mãe, chamou Valentina suavemente, desligando a TV. Carmen virou-se, seu rosto iluminando-se ao ver a filha, mas logo assumindo uma expressão de preocupação. Vocês estão bem? Essas pessoas não param de ligar, de tentar entrar aqui. Estamos cuidando disso, assegurou Valentina, sentando-se à beira da cama e segurando a mão da mãe. Apesar do tratamento agressivo, Carmen mantinha uma dignidade serena, seus olhos escuros, tão semelhantes aos da filha, atentos e perspicazes. Olá, Mateus, cumprimentou ela. Parece que vocês dois estão causando um alvoroço. Mateus aproximou-se, sentindo-se estranhamente nervoso. Apesar de ter financiado o tratamento de Carmen, seus encontros haviam sido breves e formais. Senhora Santos, sinto muito por tudo isso. É minha culpa que esteja passando por esse inconveniente. Carmen estudou-o por um momento. Sabe quando Valentina me contou sobre você pela primeira vez, achei que era loucura. Um empresário rico, de um mundo completamente diferente do nosso? Ela balançou a cabeça. Pensei que só traria problemas. Mateus engoliu em seco, sentindo o peso do julgamento dela. Mas então, continuou Carmen, comecei a ver mudanças na minha filha. Não apenas o tratamento melhor para mim, mas algo nela, uma luz diferente nos olhos. E agora, vendo vocês dois juntos... Ela sorriu levemente. Acho que me enganei. Valentina apertou a mão da mãe. Não se preocupe com essa confusão, mãe. Vamos resolver tudo. Sei que vão, assentiu Carmen. Só espero que não percam o que encontraram um no outro no processo. As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Mateus e Valentina trocaram um olhar, não de amantes, mas de aliados enfrentando uma batalha juntos. Um enfermeiro entrou,
anunciando que era hora da medicação de Carmen. Aproveitando a deixa, Mateus conduziu Valentina para o corredor. Tenho um plano, disse ele, sua voz baixa e urgente. Mas é arriscado e precisamos agir rápido. Que plano? Perguntou Valentina, notando a determinação nos olhos dele. Vou vender minhas ações no Grupo Paulista, anunciou Mateus. Todas elas. Valentina arregalou os olhos. O quê? Mas isso é sua herança, sua segurança. É o preço da liberdade, respondeu ele simplesmente. Com o dinheiro da venda, posso criar um fundo de compensação independente para as famílias de Cidade Tiradentes. Não precisarei da aprovação do conselho ou de Diego. Mas sua carreira, sua posição, já não significam o que significavam antes. Mateus tocou suavemente o rosto dela. Percebi que construí minha vida inteira em torno de valores que não são realmente meus. Poder, status, aprovação dos outros. Nenhum deles me trouxe a satisfação que senti ao simplesmente fazer o que é certo. Valentina absorveu suas palavras, um misto de admiração e preocupação em seu rosto. E depois? O que fará quando não for mais o CEO do Grupo Paulista? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Mateus. Tenho algumas ideias. Sempre quis trabalhar com projetos que realmente impactassem positivamente a vida das pessoas. Talvez uma consultoria para pequenos negócios, ou um fundo de investimento para empreendedores de comunidades carentes. Ele fez uma pausa, seu olhar intenso encontrando o dela. Mas o mais importante quero fazer isso ao seu lado. Se você me aceitar sem contratos, sem obrigações, apenas nós. Valentina sentiu seu coração acelerar. A proposta não era apenas sobre um relacionamento, era sobre uma vida completamente nova, um caminho inexplorado para ambos. E quanto ao escândalo? Perguntou a parte prática de sua mente, ainda preocupada com as consequências imediatas. Diego não vai simplesmente desistir. Vou enfrentá-lo, respondeu Mateus com determinação. Hoje mesmo. E depois daremos uma única entrevista juntos, contando nossa versão da história. Toda ela. Toda? Valentina ergueu as sobrancelhas. Inclusive a aposta e o contrato. Inclusive isso, confirmou Mateus. Sem mais segredos, sem mais manipulações. Apenas a verdade, por mais embaraçosa que seja para mim. A honestidade crua em suas palavras tocou Valentina profundamente. Este não era mais o Mateus Silva que havia feito uma aposta frívola no Figueira Rubaiyat. Era um homem disposto a sacrificar tudo por seus princípios e por ela. Estou com você, decidiu finalmente. Qualquer que seja o caminho. Naquele momento, o celular de Mateus vibrou. Era uma mensagem de texto de Diego. Reunião de emergência do Conselho convocada para hoje, 17 horas. Pauta: seu afastamento. Última chance de reconsiderar. Mateus mostrou a mensagem para Valentina. Parece que Diego está acelerando as coisas. O que vai fazer? Perguntou ela. Exatamente o que planejamos, respondeu Mateus guardando o celular. Mas antes preciso fazer uma ligação. Enquanto Mateus se afastava para telefonar, Valentina observava-o, uma mistura de medo e esperança crescendo em seu peito. Estavam prestes a saltar juntos no desconhecido, abandonando a segurança de seus mundos separados por algo que nem eles mesmos podiam definir completamente. E, surpreendentemente, pela primeira vez desde que tudo começara, Valentina sentia-se verdadeiramente livre. O sol começava a se pôr quando Mateus entrou na sede do Grupo Paulista pela última vez como CEO. O imponente edifício de vidro e aço, que por tanto tempo simbolizara seu sucesso e poder, agora parecia apenas uma estrutura fria e impessoal. Na sala de reuniões do 42º andar, o conselho diretor já estava reunido. Expressões sérias e sussurros cessaram quando Mateus entrou, pasta em mãos, impecavelmente vestido como sempre, mas com um brilho diferente no olhar, o brilho de quem não tem mais nada a perder. Mateus cumprimentou Diego com falsa cordialidade. Obrigado por se juntar a nós neste horário tão inconveniente. Sempre à disposição do conselho, respondeu Mateus, tomando seu lugar à cabeceira da mesa. Especialmente quando a pauta é meu afastamento. O comentário direto provocou desconforto visível entre os diretores. Diego, no entanto, manteve o sorriso calculado. Vamos direto ao ponto, declarou Roberto Mendes, o diretor financeiro. Os eventos recentes levantaram sérias preocupações sobre conflitos de interesse em sua gestão, Mateus.
O vídeo de sua companheira protestando contra a empresa, suas tentativas de revisão unilateral do projeto Cidade Tiradentes, sem mencionar a queda de 4% no valor das ações apenas hoje, após o escândalo se tornar público, completou o outro diretor. Matheus assentiu calmamente. Compreendo as preocupações, e é por isso que tomei uma decisão que tornará esta reunião consideravelmente mais curta. Ele abriu a pasta e distribuiu documentos impressos para cada membro do conselho. O que é isso? Perguntou Diego, examinando o papel com crescente alarme. Minha renúncia formal como CEO do Grupo Paulista, respondeu Matheus, e a notificação de venda de todas as minhas ações na empresa. Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. Mesmo Diego, normalmente imperturbável, parecia genuinamente chocado. Você não pode estar falando sério, protestou Roberto. São ações no valor de centenas de milhões. Estou perfeitamente ciente do valor, assegurou Matheus. Eu já tenho um comprador interessado. A propósito, os documentos são apenas uma cortesia. Os procedimentos legais já foram iniciados esta tarde. Diego recuperou-se rapidamente do choque inicial. Isso é uma decisão emocional que você vai lamentar, Matheus. Tudo por causa de uma mulher que claramente o manipulou desde o início. Matheus sorriu, um sorriso genuíno que desconcertou os presentes. Sabe, Diego, eu pensava como você. Acreditava que tudo e todos tinham um preço, que relacionamentos eram transações, que o único valor real era o que podia ser medido em reais. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da mesa para cada diretor. Mas aprendi algo nos últimos meses. Existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Integridade, propósito, conexão real com outras pessoas. Poupe-nos da filosofia barata, cortou Diego, sua máscara de cordialidade finalmente caindo. Você está jogando fora o trabalho de uma vida por um capricho romântico. Não, corrigiu Matheus levantando-se. Estou escolhendo uma vida diferente. Uma que me permita olhar no espelho sem vergonha. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Ah, e Diego, já que você claramente será o próximo CEO, um conselho. Aquelas famílias em Cidade Tiradentes, elas não vão simplesmente desaparecer. E nem eu. Com isso, Matheus Silva deixou a sala de reuniões pela última vez, sentindo-se mais leve do que jamais se sentira. No elevador, tirou a gravata e desabotoou o colarinho. Pequenos gestos simbólicos de sua recém-descoberta liberdade. No saguão do edifício, uma figura familiar o esperava. Valentina, ainda em jeans e camiseta simples, destacava-se entre os executivos de terno e as recepcionistas elegantes. Quando seus olhares se encontraram, nenhuma palavra foi necessária. Ela simplesmente abriu os braços, e Matheus caminhou diretamente para eles, envolvendo-a em um abraço que dizia tudo o que palavras não podiam expressar. Está feito, murmurou ele contra seu cabelo. Arrependido? Perguntou Valentina, afastando-se ligeiramente para estudar seu rosto. Nem por um segundo, respondeu Matheus com convicção. Juntos, saíram para a noite de São Paulo. Não mais o poderoso CEO e a entregadora contratada, mas simplesmente um homem e uma mulher descobrindo um novo caminho juntos. No táxi a caminho do apartamento de Valentina, Matheus explicou os detalhes do acordo que havia feito. Metade do valor das ações irá para um fundo dedicado às famílias de Cidade Tiradentes, explicou. Não apenas compensações financeiras, mas projetos de longo prazo, escolas, centros comunitários, programas de capacitação profissional. E a outra metade? Perguntou Valentina. Para começarmos de novo, respondeu Matheus. Tenho algumas ideias para uma consultoria focada em impacto social. Ajudar pequenos negócios, cooperativas, empreendedores de comunidades carentes. Valentina sorriu apertando sua mão. Minha tia Glória, a advogada de direitos humanos em Santos, vai adorar ouvir sobre isso. Sobre isso. Matheus hesitou. Estava pensando que talvez devêssemos nos afastar de São Paulo por um tempo, até que a poeira baixe. Valentina franziu o senho. Afastar para onde? Santos, sugeriu ele. Podemos ficar com sua tia Glória por algumas semanas. Usar esse tempo para planejar nossos próximos passos. E... Sua voz suavizou. Talvez seja bom para sua mãe também. Recuperar-se à beira-mar, longe do estresse da cidade. A ideia de fugir não combinava com a Valentina,
que Mateus havia conhecido inicialmente, a mulher determinada que enfrentava São Paulo diariamente em sua bicicleta. Mas as últimas semanas haviam sido extenuantes para todos, e a perspectiva de um refúgio temporário era tentadora. Vou conversar com minha mãe e com a tia Glória, concordou finalmente. Mas antes, temos uma entrevista para dar, lembra? Mateus assentiu gravemente. Amanhã, uma única entrevista, com nossa versão completa da história. Quando o táxi parou em frente ao modesto prédio de Valentina no Tatuapé, ambos ficaram momentaneamente surpresos ao ver uma figura familiar esperando na entrada. Aurora Silva, mãe de Mateus, elegante como sempre em seu conjunto de cachemir, visivelmente deslocada naquele bairro de classe média. Mãe, Mateus aproximou-se confuso. O que está fazendo aqui? Aurora ajustou nervosamente seu colar de pérolas. Diego me ligou. Disse que você enlouqueceu, que está jogando tudo fora por... Bem, seus olhos passaram brevemente por Valentina. Por amor, mãe, completou Mateus simplesmente. E ele está parcialmente certo. Estou deixando muitas coisas para trás, mas não estou jogando nada fora. Estou escolhendo algo melhor. Aurora estudou o filho, depois Valentina, com olhos críticos que haviam julgado pessoas por décadas nos salões da alta sociedade paulistana. Vocês realmente se amam? Perguntou diretamente, surpreendendo tanto Mateus quanto Valentina com sua franqueza. Os dois se entreolharam, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Não era uma pergunta que haviam verbalizado, mesmo um para o outro. Sim, respondeu Valentina primeiro, sua voz firme. Não como começou. Não como planejamos, mas sim. Amo seu filho, senhora Silva. Mateus sentiu algo expandir em seu peito, uma certeza, uma paz que nunca havia experimentado. E eu a amo, mãe, declarou segurando a mão de Valentina. Mais do que pensei ser possível amar alguém. Aurora Silva respirou fundo, como se reunisse forças. Então, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso genuíno que suavizou as linhas de seu rosto aristocrático. Bem, então parece que tenho uma futura nora para conhecer melhor, declarou. E uma ex-nora com câncer para visitar. Carmen, certo? Sempre quis conhecê-la propriamente. Valentina piscou atônita com a mudança repentina. A senhora quer conhecer minha mãe? Claro, respondeu Aurora como se fosse óbvio. Se meu filho está escolhendo uma nova vida, o mínimo que posso fazer é conhecer a família que vem com ela. Ela ajustou sua bolsa Hermès. Além disso, perdi meu marido para o câncer há 5 anos. Sei algo sobre essa batalha. Mateus observava a mãe com novo respeito e compreensão. Aurora Silva sempre fora a perfeita esposa e mãe da alta sociedade, mas talvez, como ele, tivesse se cansado de viver apenas de aparências. Vamos subir, convidou Valentina, ainda processando esta nova aliada inesperada. Podemos tomar um café e conversar. Enquanto os três entravam no prédio, um fotógrafo discretamente posicionado do outro lado da rua capturava o momento, não para um tabloide ou revista de fofoca, mas para o que se tornaria meses depois a primeira imagem oficial do site da Fundação Novos Caminhos, a organização que Mateus e Valentina criariam juntos. A sala de estar da casa de Glória Santos em Santos tinha uma vista privilegiada para o mar. Ondas quebravam suavemente na praia, enquanto a luz do fim de tarde banhava o ambiente com tons dourados. Carmen descansava em uma espreguiçadeira na varanda, envolta em um chale leve, seu rosto mais corado do que estivera em meses. O ar marítimo e a distância do estresse da cidade já mostravam efeitos positivos. Dentro da casa, Mateus, Val, Valentina e Glória estavam sentados ao redor da mesa de jantar, papéis espalhados entre xícaras de café. Fazia 3 semanas desde a bombástica entrevista que haviam concedido, revelando toda a verdade sobre como se conheceram, a aposta, o contrato, e como no processo de fingir um relacionamento haviam descoberto algo genuíno. A cobertura da mídia está finalmente diminuindo, observou Glória, folheando um jornal. Advogada experiente em causas sociais, a tia de Valentina havia se tornado uma aliada valiosa, ajudando-os a navegar tanto a atenção da mídia quanto as complexidades legais da nova fundação que estavam criando. Graças a Deus, suspirou Valentina. Nunca pensei que nossa história pessoal geraria tanto interesse. É o conto de fadas às avessas que as pessoas adoram,
comentou Glória com um sorriso irônico. O rico que abandona tudo por amor à moça humilde. Acrescente um vilão corporativo e um tratamento de câncer, e você tem todos os elementos de uma novela das 9. Mateus riu, mas havia uma seriedade em seus olhos. O importante é que conseguimos controlar a narrativa. As famílias de Cidade Tiradentes estão recebendo suas compensações justas. Diego está sendo investigado pelas irregularidades, e a história completa está aí para quem quiser julgar. Ele olhou para os documentos à sua frente. O projeto da Fundação Novos Caminhos, que usaria parte significativa de sua fortuna para investir em empreendedores de comunidades carentes e projetos de impacto social. Falando nisso, interveio Glória. Puxando uma pasta de sua bolsa, recebi notícias da cooperativa de mel em Ribeirão Preto. Estão muito interessados em ser seu primeiro projeto de investimento. Perfeito, sorriu Mateus. Quero visitá-los pessoalmente na próxima semana. Valentina observava-o com admiração silenciosa. Nas últimas semanas, Mateus havia se transformado completamente. Não apenas abandonando trajes formais por camisas simples e jeans, mas demonstrando uma energia e paixão pelo trabalho que nunca exibira como CEO. E quanto à loja? Perguntou Glória virando-se para Valentina. Já decidiu se vai prosseguir com a ideia? Valentina assentiu, um brilho de entusiasmo em seus olhos. Sim, encontramos um espaço perfeito na Vila Madalena. Raízes do Brasil, uma loja de produtos artesanais de todo o país, com foco em comércio justo e sustentabilidade. Era seu sonho na faculdade, lembrou Glória com carinho. Antes que a vida nos levasse por caminhos diferentes, completou Valentina. Mas agora estou de volta aos trilhos. O celular de Mateus vibrou. Ele verificou a mensagem e sua expressão se iluminou. Aurora acabou de pousar. Está vindo direto para cá. A transformação de Aurora Silva nas últimas semanas havia sido quase tão surpreendente quanto a de seu filho. A elegante socialite, após conhecer melhor Carmen, havia desenvolvido uma afeição genuína pela mulher que, como ela, enfrentava o mundo com dignidade e força silenciosa. As duas haviam formado uma amizade improvável, unidas pelo amor aos filhos e pela batalha contra o câncer. Aurora como sobrevivente indireta, após cuidar do marido durante sua doença, e Carmen como lutadora atual. Mamãe vai ficar tão feliz, sorriu Valentina. Ela sente falta das conversas com Aurora. Glória balançou a cabeça, ainda maravilhada com os desdobramentos. Se alguém me dissesse há 6 meses que minha sobrinha entregadora estaria namorando um ex-CEO milionário e que minha irmã com câncer teria como melhor amiga a matriarca de uma das famílias mais ricas de São Paulo, bem, eu teria recomendado um bom psiquiatra. Os três riram, o som se misturando ao barulho suave das ondas lá fora. Era um momento de pausa, de respiração entre o turbilhão que haviam atravessado e os desafios que ainda viriam. Mateus levantou-se, caminhando até a varanda para observar Carmen, que havia adormecido pacificamente sob o sol gentil do fim da tarde. Valentina juntou-se a ele apoiando-se em seu ombro. Você acha que ela vai se recuperar completamente? Perguntou ele suavemente. Os médicos estão otimistas, respondeu Valentina. O novo tratamento no Sírio-Libanês está mostrando resultados promissores e... Ela sorriu. Acho que ter encontrado uma nova amiga e ver sua filha feliz é o melhor remédio. Mateus envolveu-a em um abraço, contemplando o horizonte onde céu e mar se fundiam. 6 meses atrás, seu horizonte era limitado às torres corporativas e reuniões de conselho. Agora era infinito como o oceano à sua frente. Sabe o que é engraçado? Murmurou contra o cabelo de Valentina. Aquela aposta estúpida no restaurante. Eu disse que a primeira mulher que entrasse seria minha esposa. Valentina afastou-se ligeiramente para olhá-lo. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de Mateus, enquanto ele procurava algo no bolso de sua calça. E talvez eu devesse cumprir minha palavra. Afinal, o pôr do sol em São Paulo pintava o céu com tons de laranja e rosa quando Mateus se ajoelhou na pequena varanda do apartamento recém-adquirido na Vila Madalena. Não era uma cobertura luxuosa, como seu antigo apartamento nos Jardins, mas tinha o charme autêntico do bairro boêmio e uma vista surpreendentemente bonita da cidade. Valentina Santos, disse ele, a voz ligeiramente trêmula,
enquanto segurava uma pequena caixa de veludo. Sei que começamos do jeito errado, por razões erradas. Mas encontramos algo verdadeiro no meio de todas as mentiras. E agora, com toda a honestidade do meu coração, pergunto: você me daria a honra de se tornar minha esposa? Os olhos de Valentina brilharam com lágrimas contidas enquanto observava o homem ajoelhado à sua frente. Não mais o arrogante executivo que havia feito uma aposta frívola, mas um homem transformado pelo amor e por escolhas difíceis. Sim, respondeu simplesmente, estendendo a mão para que ele deslizasse o anel. Uma esmeralda circundada por pequenos diamantes, elegante sem ser ostensivo, exatamente como ela preferia. O beijo que selou o compromisso foi interrompido pelo som de palmas vindas da porta da varanda. Carmen, Aurora e Glória observavam a cena com sorrisos emocionados. Finalmente, exclamou Aurora sempre direta. Estava me perguntando quando você criaria coragem, filho. Carmen aproximou-se, o lenço colorido cobrindo sua cabeça, recentemente sem cabelos, mas seu sorriso radiante, compensando qualquer sinal de fragilidade. Ela abraçou Valentina e depois Mateus. Bem-vindo oficialmente à família, sussurrou ao ouvido dele. 6 meses haviam se passado desde o dia em que Mateus havia renunciado ao Grupo Paulista. 6 meses de transformações, desafios e descobertas. A Fundação Novos Caminhos já havia financiado 3 cooperativas e 2 projetos educacionais em comunidades carentes. A loja Raízes do Brasil havia inaugurado há apenas 2 semanas e já se tornava um ponto de referência para consumidores conscientes em busca de artesanato autêntico brasileiro. Carmen respondia bem ao tratamento, embora o caminho ainda fosse longo. Aurora havia se tornado presença constante em suas sessões de quimioterapia, frequentemente substituindo Valentina quando esta precisava dedicar-se à loja. Diego Santos e outros executivos do Grupo Paulista enfrentavam investigações por fraude e desvio de recursos. Mateus havia cooperado plenamente com as autoridades, fornecendo documentos que comprovavam as práticas irregulares, embora tenha sido absolvido de envolvimento direto. Acho que isso merece um brinde, declarou Glória, trazendo uma garrafa de champanhe e taças para a varanda. Ao casal mais improvável e mais genuíno que já conheci. Enquanto as taças eram erguidas no ar dourado do entardecer, Mateus olhou ao redor, para estas mulheres fortes que haviam se tornado sua família, para o bairro vibrante que agora chamava de lar, para a cidade que havia redescoberto através dos olhos de Valentina. Sentiu uma gratidão profunda pela aposta impulsiva que, paradoxalmente, o havia levado à decisão mais autêntica de sua vida. A cerimônia de casamento, realizada 3 meses depois, em uma pequena vinícola no interior de São Paulo, foi simples e íntima. Apenas familiares próximos e amigos verdadeiros, não os contatos corporativos ou socialites que teriam lotado seu casamento na vida anterior. Carmen, mais forte após responder positivamente ao tratamento, caminhou orgulhosamente ao lado da filha, até o altar improvisado entre fileiras de videiras. Aurora e ela sentaram-se juntas na primeira fila, uma amizade improvável que simbolizava perfeitamente a união que celebravam. Quem diria? Sussurrou Aurora para Carmen, enquanto observavam os votos sendo trocados. Que nossos filhos nos ensinariam que nunca é tarde para derrubar barreiras e encontrar conexões verdadeiras. Carmen apertou a mão da amiga, sorrindo através das lágrimas. O amor sempre encontra um caminho, mesmo quando fazemos de tudo para complicá-lo. Sob o céu claro do interior paulista, Mateus e Valentina selaram seu compromisso, não com um beijo calculado para fotografias perfeitas, mas com um abraço apertado que expressava tudo o que palavras não podiam dizer. A recepção foi animada por músicos locais, com comida preparada por uma cooperativa de mulheres do Vale do Ribeira, o primeiro projeto financiado pela Fundação Novos Caminhos. Entre danças e risos, entre taças de vinho artesanal e pratos da culinária tradicional brasileira, celebrava-se não apenas a união de 2 pessoas, mas de 2 mundos que, no final, revelaram-se não tão diferentes quanto pareciam. 1 ano depois do casamento, no Hospital das Clínicas, o mesmo onde tudo realmente começara, nascia Emília Silva Santos, uma menina de olhos curiosos e pele morena clara, carregando em seu DNA a promessa de um futuro onde barreiras sociais
seriam apenas histórias de um passado distante. No quarto do hospital, com Carmen e Aurora disputando amorosamente quem seguraria a neta primeiro. Mateus observava Valentina com admiração infinita. Obrigado, sussurrou beijando-lhe a testa suada. Pelo quê? Perguntou ela exausta, mas radiante. Por ter entrado naquele restaurante naquele dia, por ter aceitado um contrato absurdo, por ter me mostrado um mundo além das aparências. Por tudo. Valentina sorriu acariciando o rosto da filha adormecida em seus braços. Sabe o que é engraçado? Se alguém escrevesse nossa história, ninguém acreditaria. Diria que é clichê demais, improvável demais. E, no entanto, aqui estamos, respondeu Mateus, maravilhado com o milagre de sua família recém-formada. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, banhando o quarto de hospital, com a mesma luz dourada que iluminara tantos momentos cruciais de sua jornada, Mateus Silva e Valentina Santos contemplavam o fruto de seu amor improvável. Uma criança que cresceria conhecendo tanto as vielas de cidade Tiradentes quanto os jardins de Alphaville, tanto o valor do trabalho honesto quanto o privilégio da abundância, tanto as raízes profundas da tradição brasileira quanto as asas da transformação social. O que começara com uma aposta impulsiva e um contrato calculista havia se transformado na mais autêntica das histórias de amor, provando que, às vezes, os caminhos mais tortuosos são os que nos levam aos destinos mais verdadeiros, e que o amor, quando genuíno, tem o poder de transcender barreiras que parecem intransponíveis. Em seu berço improvisado nos braços da mãe, Emília abriu brevemente os olhos, como se quisesse contemplar o mundo que a aguardava. Um mundo que seus pais haviam decidido tornar um pouco melhor, um pouco mais justo, um pouco mais conectado. Um mundo além das diferenças.